Olá, povão de Deus. Deus venha abençoar você, sua casa, sua família. Que o Espírito de Deus se manifeste cada vez mais sobre todos vocês. Sou grato a Deus por vocês acompanharem nossos vídeos, por pessoas que têm curtido, têm compartilhado e se inscrevido, que haja novas compartilhações, curtidas e novas pessoas venham se inscrever a nos ajudar a propagar o Evangelho glorioso, a palavra da revelação de nosso Deus. Pois bem, eu tenho aqui uma boa mensagem de Deus para o teu coração, que está em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, que fala sobre a queda da grande muralha de Jericó, uma passagem forte, poderosa, que muito fala conosco. Sabe, irmãos, irmãs, igreja, a primeira coisa que eu vejo nesta passagem é justamente a essência dela, que é o cumprimento da promessa de Deus ao povo de Israel. Eu entendo que, assim como o povo de Deus, o povo de Israel tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida, que se cumpriu aí em Josué capítulo 6, eu entendo que nós também estamos debaixo de uma grande promessa de Deus, uma promessa fora do comum, sobrenatural, que Deus quer cumprir, que Deus quer manifestar na nossa vida. Deus é um Deus que é um Deus de promessa, um Deus que fala e cumpre aquilo que falou. Agora escute, a Bíblia reserva para nós, por exemplo, cerca de 32.240 promessas. São muitas promessas, promessas para todas as áreas da vida do ser humano, para o eixo espiritual, ao eixo físico do ser humano. Eu entendo que Deus não mente no que fala e tudo que ele fala acontece. A exemplo disso, fala-se em Números 23 e versículo 19. A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo falado, não fará, ou prometido e não cumprirá? A respeito disso, a Bíblia também diz em Josué 21 e versículo 45. A Bíblia diz o seguinte para nós: de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, nenhuma falhou, tudo se cumpriu. Ou seja, o que Deus fala acontece, se manifesta. Só que eu encontro uma verdade que a gente não pode passar por cima dela. Deus é o Deus que cumpre promessa, só que Deus cumpre promessa na vida de quem se condiciona a obedecer a palavra. A promessa de Deus é condicionada à obediência. Vamos lá ver algumas verdades. Alguém lembra aqui da pregação, por exemplo, do profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Disse, porém, Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, do que em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, não adianta sacrificar e não ter obediência. A vida com Deus é condicionada à obediência e não sacrifício. Nós precisamos viver uma vida de obediência. Eu entendo que quem obedece mesmo, quem atende para aquilo que Deus fala, prospera de verdade, dá certo de verdade. Olha esses textos, Deuteronômio 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardar os seus mandamentos, dos seus mandamentos não se esqueceres, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha esse outro texto, condicionamento. A promessa é condicionada à obediência a Deus, o cumprimento dela. A Bíblia diz em Josué 1:8, não cesse de falar o livro desta lei, medita nele noite e dia, para que cuides de cumprir tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. A Bíblia, de maneira consequente, também fala. Olha esse outro texto, é muito interessante. A Bíblia diz lá em Salmos de número 1, versículo 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita noite e dia. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Ou seja,
A promessa é condicionada à obediência. Você tem que obedecer para poder haver uma manifestação do cumprimento da promessa. Deus trabalha com regras. Deus não trabalha sem regras. Há um grupo de pessoas que prega que Deus abençoa de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu não entendo isso. Eu entendo um Deus de regras, um Deus de ordem, um Deus que está alienado à sua palavra. A palavra de Deus é, de fato, a base que Deus deixou para o ser humano entender como se relacionar com Ele. Você precisa compreender que a promessa está de pé, porém ela vai se cumprir na vida de quem obedecer. Observe que as pessoas que têm fé realmente na Bíblia entendem o que eu estou falando, que realmente vive da fé, como a Bíblia diz em Abacuque 2,4 na parte B, mas o meu justo pela fé viverá. Hebreus capítulo 10, versículo 38 na parte A, todavia o meu justo viverá pela fé. Essas pessoas entendem, compreendem que o milagre vai vir, a promessa vai se cumprir, todavia tem que obedecer. Aleluia! Tem que obedecer, você entendeu aí, meu irmão, minha irmã? Tem que obedecer a palavra. Sem obediência não vai ter de forma nenhuma condições de você alcançar o cumprimento da promessa de Deus. Observe que essa promessa de Josué 6 é muito antiga. Muito. O cumprimento da promessa de Josué, capítulo 6, é muito antiga, nasceu na época de Abrão, que nem era chamado de Abraão. Abraão só recebeu esse nome, na verdade, em Gênesis 17, versículo 5. Mas ele ainda era chamado de Abrão, porque ele ainda estava nos seus 75 anos de idade, quando foi chamado por Deus. A Bíblia vai dizer o seguinte para nós, em Gênesis 12, 7. E apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. E ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ou seja, Deus deu essa promessa para ele, que daria a terra prometida para a descendência dele. Essa promessa veio ser ratificada na época de Moisés, quando ele tinha 80 anos de idade. Um exemplo claro que Deus ratificou. Deus havia ratificado de outras formas, em outras épocas, nas outras gerações, na de Isaac, na de Jacó, na de José. Deus foi ratificando, mas na de Moisés, Deus ratifica para concretizar. Quando ele tinha 80 anos de idade, a gente pode ler Êxodo capítulo 3 e versículo 8. A Bíblia diz: e eu descerei e os livrarei dos egípcios e os farei subir para uma terra boa e ampla, uma terra que emana leite e mel, no lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus. O Senhor disse: vou dar a promessa, e deu. Deus usa Moisés, por exemplo, para fazer ali cerca de 11 sinais, o da cobra, mais as 10 pragas, até que Faraó, Amós I dessa época aí, da 13ª dinastia, libera o povo. E a Bíblia vai dizer que Moisés, liderando o povo, ele vai até a terra prometida como Deus quis. Mas olha que interessante sobre o princípio da obediência condicionada, cuja promessa é condicionada. Não dá para se alcançar a promessa e a obediência. Sabe quantos anos era para chegar na terra prometida? Quantos anos de caminhada no deserto? 2 anos. E quantos anos demorou? Isso aí, 40 anos. Foram 40 anos para se cumprir a promessa. 40 longos anos, ou seja, 38 anos a mais. Eram 2 anos até chegar lá, se você estudar o mapa geográfico. Mas por que eles não chegaram lá? Desobediência. Deus fez o povo ficar rodando no deserto. O povo ficou rodando no deserto até que os desobedientes morreram. E só 2 gerações entraram lá, lideradas por Josué e Caleb, com 40 anos de caminhada. A Bíblia vai deixar bem claro. Moisés sobe no monte, Deus mata Moisés, porque tem gente que diz que Deus não mata ninguém, Deus mata sim. Deuteronômio 32, 39, vede agora que eu sou e nenhum outro Deus além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa escapar alguém da minha mão. Ou seja, Moisés morre, oculta-se o corpo dele, Satanás tem até aquela briga no livro de Judas, no Evangelho, na carta que Judas escreveu, Judas Tadeu. A Bíblia vai deixar bem claro, irmãos, claro, que foram 40 anos, 38 anos a mais, por causa da desobediência. Tem gente que está atrasando o seu milagre, porque tem desobedecido a Deus. Aí a gente vê que depois da morte de Moisés, 30 dias o povo fica de luto. Até que no lugar de Moisés, Deus coloca o sucessor dele, que é Josué.
Capítulo 1 de Josué já diz que Deus transforma a estrutura espiritual dele física. E Deus diz para ele, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Pegou aí? Assim como eu fui com Moisés, para quem obedece, eu serei contigo. No capítulo 1 ainda ele reúne as 10 tribos. No capítulo 2 ele manda 2 espias à terra de Jericó para averiguar a terra, para ver como era. E lá dentro quase os espias se complicam, mas Deus levanta uma prostituta chamada Raabe, que ajuda os 2 espias, oculta eles. E ao ocultar eles, livra eles da morte. É interessante demais. E quando ela guarda eles, os soldados vão embora e estavam procurando procurando os 2 espias. A Bíblia vai deixar bem claro que ela disse para eles, olha, vocês fazem o seguinte, façam uma aliança comigo, eu sei que Deus vai dar a terra para vocês, porque Deus vai fazer isso, todo mundo já sabe aqui, mas quando Deus der a terra para vocês, livre eu e minha família da morte. Vocês podem fazer isso? Podemos, eles disseram, se vocês ficarem dentro de casa, ninguém saia quando a gente tomar a terra. E outra, deixa o fio de escarlata que você colocou aqui, que é para nossa descida, como um símbolo que vocês estão aí. Se vocês fizerem isso, a vida da gente está condicionada à vida de vocês. Nós fazemos uma aliança, ela está feito. Eles voltam para a terra dele depois de 3 dias afugentados, se escondendo, voltam para a sua terra. No capítulo de número 3, nós vemos Josué dando as últimas instruções para o povo e botando as pedras que são o memorial das 12 tribos ali no grande rio Jordão. E a Bíblia vai dizer mais que no capítulo 4 eles atravessam, concluem a travessia e chegam em Gilgal, na região de Gilgal. No capítulo 5, em Gilgal, eles circuncidam os primogênitos, fazem um trabalho de aliançamento com Deus, porque se a aliança não tem promessa que se cumpra, a aliança é um reflexo de uma vida de obediência. No capítulo 5 ainda, eles fazem a festa da Páscoa, representando que Deus é o Deus que livrou eles do Egito. Segundo, que Deus dá livramento, que Deus guarda na verdade do seu povo. E terceiro, que Deus perdoa pecados. Então eles fazem a festa da Páscoa e tem essa vida de relacionamento com Deus restaurado. Ainda no capítulo 5, no final, o Josué tem uma aparição do anjo do Senhor, que parece ali, na verdade, que ele diz que é um príncipe do céu. Parece que ali é uma teofania, melhor, reformulando, uma cristofania, Jesus apresentado em algo, Jesus aparente em algo, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, como sempre acontecia e sempre aconteceu nos livros do Antigo Testamento. Então, ele está com a espada desbanhada, esse ser celestial. Josué tira a espada e pergunta, tu és um do nosso ou dos dele? Nem de você nem dele. Eu vim do céu para te trazer uma palavra. A Bíblia vai deixar bem claro que para cumprir toda a estrutura na vida de Josué, para alcançar a promessa, Deus faz o seguinte com ele. Deus manda o anjo do Senhor declarar assim para ele, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu está pisando é terra santa. Observe só, é terra santa. Quando ele toma a mesma atitude que Moisés tomou no capítulo 3 de Êxodo, Josué tomou no capítulo 5. Moisés foi no capítulo 3 de Êxodo. A mesma atitude. Quando eles tomaram essa atitude, eles estavam dizendo, eu sou por completo do Senhor, estou na dependência de Deus. O meu passado ficou para trás e agora é tempo novo com Deus. Então Deus está dizendo para alguém, esquece o antigo e se estabelece no novo. Amém? Esquece o antigo e se estabelece no novo. Quando ele toma essa atitude, ele está pronto para tomar a terra, para alcançar a promessa. No capítulo 6, a Bíblia diz, no versículo 1 já, que a terra de Jericó estava fechada, certo? Fechada, por dentro e por fora, ninguém entrava ou saía. No versículo 2, o Senhor disse a Josué, Josué, eu dou nas tuas mãos esta terra, o rei dela, os homens valentes, de tudo que há nela. É sua. O Senhor disse, a promessa é sua. Porém, essa promessa vai se cumprir se você obedecer o que eu lhe pedi agora. Aí imagina Josué perguntando, o que é, Senhor? Faz assim, para entrar na terra, põe os homens armados à frente. Atrás dos homens armados, 7 sacerdotes com 7 trombetas. Atrás dos homens dos 7 sacerdotes com trombeta, 4 sacerdotes carregando a arca nos ombros. E atrás dos sacerdotes carregando a arca sobre os ombros, representando que a presença de Deus e a glória de Deus está acima de todas as coisas. Vai vir você e o restante do povo. E outra, vocês vão arrodear esta muralha durante 6 dias, uma vez por dia. Durante 6 dias, uma vez por dia. E no 7º dia, 7 vezes. Parece até fácil para quem ouve. Mais de 3 milhões de pessoas tinha lá.
E ele disse mais: não é para falar enquanto estiver andando, vai ficar trocando a trombeta, não alongadamente, mas repartidamente, quando se caminha em ordem de marcha. Mas depois vai ter um toque de trombeta na última volta do 7º dia, alongado. E quando se tocar alongadamente, aí o povo pode gritar, pode bradar, porque é toque de trombeta de vitória, de conquista, de cair na guerra e vencer. Pode gritar. Olha a ordem que Deus deu. Mas sabe qual é o detalhe? O Senhor disse: vou derrubar a muralha e a vitória de vocês. A muralha tinha 9 metros de altura. A muralha tinha 6 de largura. A muralha tinha 32 quilômetros quadrados, meu irmão. Vou repetir: 32 quilômetros quadrados. Sabem quantas voltas eles deram em 7 dias? 13 voltas. Sabe quantos quilômetros eles percorreram em 7 dias? Foram 416 quilômetros. É muita coisa, mas o povo foi crente. O povo foi fiel. E por obedecer a Deus, eles arrodearam a muralha. Tinha muito ancião, muita anciã, muita criança que estava andando agora de peito. Tinha muita gente doente, muita gente saudável, enfim. Mas o povo pagou um preço porque creu na palavra. Entendeu que Deus estava no negócio. E a Bíblia diz, Lamantou como Anácia, que no último dia, quando eles foram dar a última volta, fazer o último propósito, José disse: tudo é amaldiçoado, é tudo anátema aí. Mata tudo que for vivo. É para acabar com tudo e queimar tudo. Só vai ficar para nós, para o templo do Senhor, na verdade, o ouro, a prata, as coisas preciosas, que sejam para a obra do Senhor. E na última volta, no último momento, os sacerdotes tocaram a trombeta alongadamente. E a Bíblia deixa bem claro que o povo gritou e a muralha ruiu. Ela não explodiu, não caiu para frente nem para trás. Ela implodiu, ela ruiu, ela caiu de maneira que não machucou quem estava dentro, quem estava fora. A Bíblia deixa bem claro que o povo invadiu, tomou conta, fez como Deus mandou, consagrou o Senhor, entrou com tudo que Deus quis. Eu sei que um moço lá, ele pegou, mas pagou um preço, porque pegou algo que Deus não queria que pegasse. Mas o povo entrou, fez o que deveria ser feito, se agradou da palavra de Deus e tomou atitude, obedeceu. Quem obedece tem vitória. Sabe o que é interessante para a gente concluir sobre isso? Promessa condicionada à obediência. Nós temos que compreender a história da prostituta Raabe, que se converteu ao Senhor e foi uma ex-prostituta, na verdade. Vamos entrar, para deixar mais claro, vamos entrar dentro da casa dela. A casa dela ficava na muralha, colada com a muralha, rente à muralha. Quando a muralha começou a ruir, tremeu o teto, tremeu o chão, caiu panela, entrou fumaça, poeira dentro, na verdade. Pensaram que ia morrer, mas a Bíblia diz que eles ficaram lá. Os espias encontraram ela lá. Estava ela, o pai dela, a mãe, os irmãos e familiares de longe, porque ela trouxe outras pessoas. Essa mulher, ela foi honrada porque obedeceu a Deus. Israel alcançou a terra prometida porque obedeceu a Deus. O segredo de alcançar a vitória é obediência. Obedeça que Deus vai te abençoar. Obedeça que Deus vai te honrar. Você está pegando aí, Halamanto como Anavassai. Obedece porque Deus vai te dar vitória. O que falta muitas vezes em nós é disponibilidade para obedecer, porque a gente quer logo e não quer viver todo o trajeto que vai nos levar àquilo que Deus tem para nós. Deus abençoa aquele povo. Raabe se tornou uma mulher honrosa ao ponto de se tornar a genealogia direta de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 1, pode ver a genealogia. Ela está lá inserida. Deus dá honra a quem obedece. Obedeça, porque Deus vai te dar a terra prometida. Deus abençoe você. Curte, por gentileza, compartilha. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Deus abençoe a tua vida e outras mensagens virão para edificação sua e da sua família. Deus abençoe em nome de Jesus.